Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês, compartilhar uma simulação que eu preparei, tá? Eu mesmo, de cabo a rabo, que trata sobre lançamento oblíquo. Então já gravei um vídeo aqui sobre simulações no ensino de física, então é uma coisa que eu gosto bem divertido de fazer, porque a gente consegue, né, mostrar um fenômeno, dar uma sensação de visualizar um fenômeno através de simulação de computador. Tá? Então eu já apresentei um vídeo do FET, tem uma série de simulações que você pode obter gratuitamente na internet. Essa aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Aqui no link de baixo. Vocês podem aí fazer esses ensaios com lançamentos oblíquos, tudo bem? Então, nessa simulação que eu preparei para vocês, vocês podem controlar a velocidade inicial do projétil, ângulo de lançamento, o raio da esfera, né? A viscosidade para você investigar, por exemplo, o efeito que tem em ter uma resistência do fluido aí no ar, por exemplo. A viscosidade do ar é você colocar 1,8 mais ou menos, tá? Você aperta esse botãozinho que aparece uma escala para fazer medidas mais fácil, tirando a bolinha também. Controlar a cor da trajetória, né? Aqui você atira e aqui você limpa as trajetórias, tudo bem? Então, aqui embaixo você tem informações sobre mim, livros que eu escrevi, esse tipo de coisa, né? E redes sociais, certo? Então, assim, vamos se concentrar na questão, né? Como é que você usaria esse simulador para dar, por exemplo, uma aula de lançamento oblíquo, tá? Que coisa você pode investigar com esse simulador, por exemplo? Então, a gente pode, por exemplo, variando o ângulo de inclinação, demonstrar, né, que de fato o alcance máximo é obtido com 45 graus. Então, qualquer outro lançamento que você fizer com ângulos diferentes de 45, você vai ter resultados, né, de alcance menor. E não só isso, né? Você pode demonstrar que depende do seno de 2 alfa, tá? Onde alfa é o ângulo de lançamento, ou seja, se você fizer 45 mais ou menos um certo ângulo, tá? Dois ângulos aí complementares, você vai ter os mesmos alcances. Então, se eu diminuir 5 graus, né, fizer 40, eu tenho um alcance um pouco menor. Mas se eu fizer 40 e 50, essas duas curvas vermelhas, eu tenho alcances iguais, certo? Se eu fizer agora diminuindo 10 graus, né? Vamos fazer agora o 35 e eu vou fazer agora uma trajetória verde. Eu tenho um alcance ainda menor. E se eu fizer agora 55, 45 mais 10, né? O ângulo complementar, eu tenho uma outra trajetória com o mesmo alcance, como você pode ver, né? O alcance 45, dois alcances aí de 40 e 50, agora 35, 55, e à medida que eu vou passando para ângulos cada vez mais distantes, né? Vou colocar agora 30 graus, certo? Em cor azul, a gente tem um alcance ainda menor. 30 graus, do complementar dele é 60. Então você tem aí alcances, né? À medida que eu vou me separando de 45 graus, né? Ou para baixo ou para cima, a gente tem essas trajetórias com alcance menor. Então você consegue mostrar tudo isso acontecendo aí com simuladores, tá? Em particular esse simulador aqui de lançamento oblíquo, tá? E aí você pode limpar aqui, vamos passar aqui para a cor preta de novo, e você pode olhar, por exemplo, qual que é o efeito de eu ter resistência do ar. Então você pode passar aqui, por exemplo, 1,81, tá? Que é um número que eu vi na internet, da resistência do ar, e vou comparar essa trajetória sem a resistência do ar e agora com a resistência do ar. Então, com a resistência agora, perceba aí o efeito que tem a resistência do ar. Você tem uma altura máxima menor e um alcance também menor. E aí você pode investigar, né, como depende com o ângulo de lançamento, se o máximo de alcance com a resistência do ar acontece ainda em 45 graus. Né, são todas perguntas que você consegue investigar aí com esse tipo de simulador. E outra coisa legal, né? O que acontece se você tiver, por exemplo, um raio maior, tá? Vou passar de 5 centímetros para 10 centímetros, tá? E a densidade que eu supus aqui no simulador é a densidade do chumbo, então é uma bola de chumbo. Então, a gente tem a resistência sem ar, a resistência com ar, e o que acontece agora se eu passo de 5 centímetros para 10 centímetros de raio? Vamos ver.
aumentou o alcance, né? Então você poderia pensar, um raio maior, você vai ter mais atrito, porque tem uma área maior. Mas também um raio maior, você tem um momento inicial na quantidade de movimento maior também. Então você aumenta a massa, né? Aumenta a inércia e faz com que se aproxime, né? Aqui só tem atrito viscoso, você se aproxime da região aí das trajetórias sem resistência do ar. E, analogamente agora, vocês devem já suspeitar, se eu diminuo o raio de 5 para 2, né, uma bolinha menor, a gente pode lançar, e agora a gente tem um alcance bem pequeno, né? Por quê? Porque objetos menores, objetos mais leves, né, eles têm menor inércia e, portanto, a resistência do ar rapidamente consegue diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade, você sobe menos e você tem um alcance menor. E, naturalmente, você deixa de ter uma trajetória parabólica para uma trajetória um pouco mais achatada aqui, principalmente inclinada um pouco mais para a direita, como você consegue ver, tá? Você tem a velocidade inicial, ela freia e depois você cai aí um pouco mais vertical do que seria no lançamento parabólico. Tá bom, gente? Então, basicamente essa aí é a simulação que eu gostaria de apresentar para vocês. Se vocês tiverem outras ideias de simulações que vocês podem eventualmente fazer, de ideias eu aceito, tá? E não garanto que eu vou realizar, porque isso aí tudo demanda bastante trabalho para programar isso e até fazer a própria arte aqui, que eu que desenhei esse fundinho que vocês estão vendo. Ok, gente? Então, muito obrigado, espero que vocês se divirtam, espero que para os professores de mecânica, de cinemática, né, essa simulação aqui possa ser útil para você contextualizar a sua aula, para você apresentar esse fenômeno e para de fato você conseguir usar de maneira eficaz, de maneira que se reflita em maior aprendizado dos seus estudantes, um pouco de tecnologia, um pouco de computador, você pode rodar isso aqui no tablet e mandar os alunos fazerem suas próprias medidas. Está escrito aqui, mas basicamente cada quadradinho desse aqui é um quadrado de 20 metros por 20 metros, então você conta o número de quadrados. Você tem uma medida aí de comprimento, de alcance, de altura máxima, enfim, né? Para você conseguir juntar um pouco de teoria com um pouco de... não chega a ser uma atividade experimental, né? Porque você não tem um experimento ali realmente sendo realizado, mas é uma experiência de realizar medidas, né? Então, às vezes até em Olimpíadas científicas, né? Essa ideia de usar simuladores vem sendo usada em provas experimentais, ok? Na Ibero-Americana, na IFO, na UBF nos últimos anos, né? Principalmente nesse contexto de pandemia, essa ferramenta foi bastante utilizada e eu acho que ela tem sim bastante a oferecer para a gente, inclusive nessa volta aí à situação normal. Então a gente aprendeu bastante coisa, eu acho que vale a pena a gente continuar usando essas ferramentas tanto quanto possível. Ok, gente? Então, muito obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.